Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar o calendário, tá? E fazer algumas atividades de matemática, bom? Então, por que a gente vai estudar o calendário? Vamos aproveitar que hoje é dia 1º de setembro de 2020 para estudar o calendário de setembro, tá? Então, hoje é o primeiro dia do mês, o mês de agosto acabou ontem, teve 31 dias e o mês de setembro começou hoje na terça-feira, tá? E este aqui é o calendário, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, tá? Então, aqui tá escrito, hoje é o primeiro dia do mês de setembro, vamos analisar o calendário desse mês. Então, não sei se vocês lembram, mas lá na escola a gente estava acostumado a pintar o calendário todo dia. Por que isso? Para vocês irem acostumando com essa estrutura de calendário, aprendendo a se localizar no dia que tá, qual é o dia da semana, quantos dias faltam para acabar, que dia da semana vai cair determinado dia do mês, tá? Então, como que é a estrutura do calendário? Aqui a gente tem 7 colunas, tá? Então, a gente começa no domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E daí, dependendo do mês, às vezes o mês pode ter 30, 31 dias, tá? Fevereiro aí às vezes tem 28 ou 29, dependendo do ano, se é ano bissexto, tá? Então, esses dias aqui do mês, no caso de setembro, que são 30, eles são distribuídos nesses 7 dias da semana. Então, começou aqui na terça, ele vai preencher aqui, vai continuar a sequência 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui no sábado, que é o último dia da semana. Chegou no sábado, volta para o primeiro dia, que é o domingo. 6, 7, vai continuando a sequência assim, tá? E daí, a gente consegue localizar informações como, a gente vê, eu quero saber quais são os dias que vão cair no domingo desse mês. Então, eu venho aqui na coluna domingo, eu sei que os dias que vão cair no domingo é 6, 13, 20, 27. Vamos supor aí um exemplo. Eu faço aniversário dia 19 de setembro. Quero saber que dia que cai. Então, eu vou lá no dia 19, que tá aqui, está na coluna do sábado. Então, meu aniversário cairia num sábado, tá? Bom, vamos lá, Agora ele tá pedindo pra gente fazer algumas coisas aqui no calendário, Primeiro, pinte de amarelo todos os dias que caem no sábado e no domingo. Então, eu vou vir aqui na coluninha do sábado, pintar todos os dias que caem no sábado de amarelo. E no domingo também, pintar aqui todos os dias que caem no domingo de amarelo, ok? Pinte de vermelho os feriados do mês. O que são os feriados? Normalmente é alguma data comemorativa que a gente não tem aula, tá? A gente chama de feriado, a gente pode ficar em casa para comemorar essa data. Aqui em setembro, a gente tem dia 7/9, que é o dia da independência do Brasil, tá? Foi quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Foi uma data muito importante, é uma data histórica aí, que tem muita importância na nossa história, né? Então, ela é uma data comemorativa, no dia 7 de setembro, que cai aqui na segunda-feira. Se a gente estivesse tendo aula normal, no dia 7 a gente não teria aula, tá? Então, eu vou pintar de vermelho aqui o dia 7, tá? Depois, pinte de verde os dias úteis do mês. O que são dias úteis? São entre segunda e sexta, que são aqueles dias que a gente vai para a escola, exceto os feriados, tá? Então, eu já pintei o final de semana, que é sábado e domingo, já pintei os feriados, tudo que sobrar é verde. A gente chama de dias úteis, dias que não caem no final de semana e dias que não caem em feriado, tá? Escreva abaixo quantos dias úteis temos no mês. Então, aqui vocês vão contar quantos quadradinhos verdes vocês pintaram, quantos dias que vocês pintaram de verde e vão colocar aqui, tá? Em qual dia da semana vai cair o último dia do mês? Qual é o último dia do mês? É o 30 aqui, tá? É o maior número que eu tenho nessa sequência aqui, é o último deles. Então, o dia 30 está na coluninha de quarta-feira. Então, eu escrevo aqui, quarta-feira.
No ano, temos 12 meses. Qual é o número que representa o mês de setembro? Então, a gente coloca, cada mês, a gente coloca um número, tá? Por exemplo, ó, o de setembro é 9. Por quê? Vamos começar contando lá de janeiro e a gente vai levantando os dedinhos para cada mês que a gente falar, tá? Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Quantos dedos eu levantei? Eu levantei 9 dedos, tá? Então, quer dizer que nessa sequência de janeiro até setembro, ele é o 9º mês do ano, tá? Escreva abaixo todos os dias que caem no domingo. Então, eu vou aqui na coluninha do domingo. Quais são os dias que caem no domingo? Dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27. Então, eu vou escrever esses dias aqui neste quadradinho, tá? Agora, gente, eu coloquei alguns números aqui, ó, e ele tá pedindo pra gente colocar em ordem crescente os números abaixo. Use o quadro numérico da última folha se precisar. Ah, eu não coloquei o quadro numérico para vocês. Eu ia colocar aqui no final da folha e acabei não colocando. Eu vou colocar aqui. Ó, eu coloquei aqui o quadro numérico para vocês consultarem. Vocês mesmos podem construir esse quadro numérico aí em casa, tá? Com caneta. Faz aí 10 quadradinhos e depois por mais 10 quadradinhos, tá? E daí vocês vão preenchendo 0, 1, 2 até chegar lá no 99, tá bom? Bom, então aqui o que acontece? Como que a gente coloca em ordem crescente? A ordem crescente é do menor para o maior. Então, eu tenho que pegar o menor número e ir colocando na sequência até chegar no maior número, tá? Então, ó, aqui a gente já pode começar pensando. Qual é o número que tem um só algarismo? O que é algarismos? É quantos números forma este número aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2, aqui 2, aqui 2, aqui 3, aqui 2, aqui 3, aqui 2, aqui 1, aqui 2 e aqui 2. Quando eu tenho um só algarismo, quer dizer que este número faz parte da casa da unidade, tá? Então, aqui eu só tenho uma unidade. Os outros, eles são números acima de 10, porque são números que têm 2 algarismos, e 2 algarismos só a partir de 10, né? Quando a gente começa as dezenas. Aqui eu só tenho uma unidade, então o número 1, ele é o menor. Deixa eu aumentar aqui a letra, para ficar mais fácil de enxergar. Ó, eu vou pedir para vocês dar um pause no vídeo aí e tentar fazer isso sozinho, tá? E depois ir corrigindo junto comigo, para ver se deu certo, tá bom? Então, pausa, vou dar um tempinho aí e depois eu vou corrigindo os números e colocando aqui a resposta certa. Bom, então vamos lá, ó. Coloquei aqui o número 1. Se eu quiser riscar aqui o número 1, eu vou pintar ele. Se eu quiser riscar aqui o número 1, fica mais fácil, porque daí eu já nem olho mais para ele, porque eu já usei ele, tá? Então, agora, ó, tirando 1, qual é o menor número? Agora, a gente pode olhar, já acabou os números que tinham um só algarismo, né? Então, quer dizer que agora é só acima de 10, tá? Então, agora eu vou olhar para os números que têm 2 algarismos, tá? Que vão do 10 até o 99, tá? Então, eu tenho aqui o 43, o 84, o 97, o 81, o 94, o 12 e o 23. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a casinha da dezena, que é o primeiro número aqui, ó, unidade, dezena. E eu vou ver qual número que está aqui na dezena que é o menor número. É o 4, é o 8, é o 9
É o 8, é o 9, é o 1 ou é o 2? É o 1. Então, ó, depois do 1 vem o 12. Pinto aqui o número 12 para eu nem olhar mais para ele. Continuo olhando para os números de dois algarismos. O próximo, ó, aqui a gente já viu 4, 8, 9, 8, 9 e 2. O 2 é a casinha da dezena que é menor entre esses números aqui que a gente viu. Então, eu uso ele agora. 23. Tá, então nem olho mais para cá. Agora, entre o 4, o 8, o 9, o 8 e o 9, qual é menor? O 4. Então, é o 43 aqui. Pinto ele, já nem olho mais para ele. Agora, ó, presta atenção o que vai acontecer. Ainda olhando para a casinha da dezena, ó, nós temos 8, 9, 8 e 9. Então, a gente tem um empate, ó, entre o 84 e o 81. Por quê? Os dois têm 8 dezenas. E daí, quando tem esse empate das dezenas, aí a gente vai olhar para a unidade. Qual é a menor unidade? O 4 ou o 1? O 1. Então, o 81 vem antes do 84, correto? Então, ó, já matei os dois de uma vez, o 81 e o 84, tá? Agora, ó, só sobrou com dois algarismos o 97 e o 94. Também estão empatados aqui na casinha da dezena, tá? Porque ambos pertencem à família do 90, né? 91, 92, até chegar lá no 99. Aí, o que eu olho? Para a unidade. Qual unidade é melhor? 4 ou 7? É o 4, né? Depois do 7. Então, primeiro é 94 e depois é 97. Se ficar com dúvida, olha aqui na sequência do quadro numérico, tá? Então, ó, o 94, ele tá antes do 97, certo? Então, eu já pinto aqui os dois que eu já usei. Agora, olha só, eu tenho 120 e 102, tá? Que foram os números que sobraram com 3 algarismos. O que eu faço? Agora, eu olho sempre para a casinha da centena, tá? A gente sempre olha para o número que está na frente. Aí, se der empate, como esse caso, ó, os dois pertencem à família do 100, tá? Se aqui fosse número 2, 202, aí ok, aí eu saberia que o 100 vem antes da família do 200, mas aqui os dois pertencem à família do 100. Um é 120, o outro é 102. Aí o que eu faço? Aqui deu empate, eu olho para casinha de trás, que é a casinha da dezena. Qual é menor, o 2 ou o 0? O 0, tá? Então, primeiro é 102 e depois 120. Pinto aqui e pinto aqui. Usei todos os números, a sequência crescente é essa aqui. 1, 12, 23, 43, 81, 84, 94, 97, 102 e 120. Bom, agora ele vai pedir para a gente decompor os números, como no exemplo. Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. A gente tem 189. A gente vai decompor esse número, a gente vai separar eles, tá? Então, ó, 189 é a mesma coisa que 100 mais 80 mais 9. É que daí, para ficar mais fácil esse número, a gente não precisar escrever 100 mais 80 mais 9, a gente abrevia ele dessa forma. Aqui o 1 é uma centena, então eu sei que é 100, um montinho de 100. Aqui tá na casinha da dezena, então são 8 dezenas que significam 80. E aqui tá na casinha da unidade, que é 9 unidades mesmo, tá? Então, ó, 100 mais 80 mais 9, uma centena, 8 dezenas e 9 unidades. Tentem fazer o resto aqui sozinho, dá um pause no vídeo. Seguindo o exemplo, tenta fazer sozinho e depois corrija, que eu vou dar o resultado logo a seguir, tá bom?
Bom, vamos lá. 154. O que é o 154? Deixa eu colocar uma caixinha de texto aqui para eu escrever. Então, é 100 mais 50 mais 4, que é igual, ó, a 100. 100 é quantas centenas? É um montinho de 100. Então, uma centena. 50. 50 são 5 dezenas, 5 montinhos de 10 e 4 unidades. Depois aqui, eu tenho 295, que é a mesma coisa de 200 mais 90 mais 5, que é igual. 200 são 2 centenas, 2 montinhos de 100. 90 são 9 dezenas, 9 montinhos de 10, mais 5 unidades, correto? 177, então é 100 mais 70 mais 7. Então, 100 é uma centena. 70 são 7 dezenas e 7 unidades. 300. 300 é só 300, tá? Não tem nenhuma dezena e nenhuma unidade. Então, é 300, que é igual a 3. Quantas centenas é 300, gente? São quantos montinhos de 100? 3 montinhos de 100, ó. 100, 200, 300. Então, são 3 centenas. 270 são 200 mais 70. Não tem nenhuma unidade, tá? E aí vai ser igual a 200. 200 são 2 montinhos de 100, 2 centenas. E 7 dezenas, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Levantei quantos dedos? 7. Então, são 7 dezenas. 315. 300 mais 10 mais 5, tá? Não é 300 mais 15. O 15, ele é composto de 10 mais 5, tá? É uma dezena mais 5 unidades. Então, como que vai ser, ó? 3 centenas, que formam 300. Uma dezena, que forma 10, mais 5 unidades. E depois eu tenho 160. 100 mais 60. Tem alguma unidade? Não. Então, eu só tenho uma centena, que forma o 100, mais 6 dezenas, que forma 60. Ok? Então, essas são as respostas. Corrijam aí. E por hoje é só, pessoal. Um beijo e até amanhã.